Aqui. Bom, gente, já começou a nossa gravação. Oficialmente vamos iniciar. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa aula, nossa primeira aula do semestre de estrutura das demonstrações contábeis. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de passar alguns recados, algumas informações que são pertinentes para nós, tá? Para todos nós. Seguinte, a nossa disciplina é a disciplina MP, tá bom? Essa disciplina, todo o material é elaborado por mim. Vou utilizar bastante informações do CRC, do CPC e alguns dados de alguns livros também. Inclusive, já gerei hoje a ementa dela lá, então vocês conseguem visualizar. A ementa não, o plano de ensino. Vocês já conseguem visualizar o plano de ensino dessa disciplina lá no portal de vocês, tá? Vou apresentar o plano de ensino e a ementa e a gente já troca alguma ideia, beleza? Nossa disciplina de estrutura das demonstrações contábeis conta com 4 unidades de ensino. A primeira unidade nós vamos conhecer a parte teórica mesmo, né? Os critérios de demonstrações contábeis, as alterações na estrutura das demonstrações pela 11.638 pela 11.941. A primeira demonstração que nós vamos ver é a estrutura completa do balanço patrimonial. Definições dos elementos do balanço patrimonial, elaboração do balanço. Então, nós vamos elaborar um balanço, nós vamos conhecer a primeira estrutura e depois elaborar um. Nossa unidade de ensino 2 vai contar aí com as demonstrações com a demonstração de resultado de exercício, né? Nós vamos trabalhar a DRE e também a DRA, né? A demonstração de resultado abrangente. Então, vamos tratar do conhecimento contábil na atualidade e a estrutura conceitual básica da contabilidade, que é o CPC 00, elementos de mensuração das demonstrações contábeis, a teoria sobre a escrituração contábil, né, o processo de escrituração, o conceito de conta de resultados também, como funcionam as contas de resultado, como é que nós zeramos essas contas, como que a gente finaliza e fecha o resultado, a estrutura da demonstração de resultado e a estrutura da demonstração de resultado abrangente, elaboração da demonstração de resultado do exercício e também da DRA, demonstração do resultado abrangente, e os conceitos e elementos de resultado abrangente, onde se aplica, onde vive, onde comem, onde habitam, certo? As demonstrações contábeis com os aspectos dentro da nossa unidade de ensino 3, estrutura e elaboração das demonstrações das mutações do patrimônio líquido, a nossa DMPL, a estrutura e elaboração da DLPA, demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, e quais são as características dessa demonstração, quais são as vantagens e quais também são suas desvantagens. Na seção 3, estrutura e elaboração da DVA, demonstração do valor adicionado, para quem que se aplica a DVA, né, quais empresas que têm a obrigatoriedade de ter a DVA e quais não têm, e se ela é usual e para qual é a sua finalidade. E, por fim, nessa sessão, as notas explicativas, né? De que maneira as notas explicativas devem ser elaboradas, quais são as regras para a elaboração das notas explicativas. Ainda visualizaremos as notas explicativas com a ótica da lei da sociedade por ações, a 6.404/76, os CPCs, né, que regulamentam a nota explicativa, e os outros órgãos regulamentadores que assim trabalham. Demonstração do fluxo de caixa, aí nós teremos a nossa última unidade de ensino, que nós trabalharemos a DFC. Primeiro nós veremos quais são os aspectos introdutórios da DFC, a classificação de movimentos de caixa por atividade, então cada atividade tem ali a sua particularidade, nós vamos entender como funciona. As técnicas de elaboração, que daí nós vamos verificar quais são os dois métodos de elaboração da DFC, que é o método direto e o método indireto, quais são as suas aplicabilidades, a sua usabilidade, qual está de acordo com com as normas, com a lei. Então, a gente vai dar uma pincelada em todos esses aspectos das demonstrações contábeis por todo, tá? Então, é uma construção de conhecimento. Vocês já estudaram a disciplina de contabilidade básica, né? Contabilidade intermediária, contabilidade avançada.
na verdade, farão avançada ainda, né? Agora nós estamos estudando as estruturas, então a construção de conhecimento que com o tempo vocês vão adquirir essa experiência aí com relação à contabilidade, ok? Vou mostrar para vocês como é que nós programamos as nossas aulas, a atividade das nossas aulas, para que vocês se preparem e compreendam de que maneira isso vai acontecer, tá? Nós temos um semestre bem atípico, né? Eu acho que mais atípico que o passado é impossível, mas nesse semestre nós ainda estamos iniciando, né, as nossas aulas, as nossas atividades com o ensino remoto emergencial ainda. Então, a previsão de retorno depende aí do decreto municipal. Já vimos que o prefeito liberou muita coisa hoje, né? Liberou eventos, liberou shows, né? Liberou um monte de coisa. Então, vamos ver o que nos espera, que nos aguarda para os próximos dias. Acredito que mesmo com a liberação das instituições de ensino, nós voltaremos gradativamente, né? Não será uma retomada aí por completa, tá? Mas isso tudo eu vou informando vocês nas nossas transmissões. Então, como que vai funcionar nosso cronograma? Nós estudaremos nessa primeira semana de aula, né? O encontro 1, a unidade 1, sessão 1. Na semana seguinte, nós aplicaremos 2 encontros, então vamos estudar 2 temas, 2 assuntos, que vai ser a sessão 1 e a sessão 2 e a sessão 3. Na semana seguinte, de 7 a 9, estudaremos o encontro 4, a sessão 4. Sessão 5, na unidade 2, né, no nosso quinto encontro. A unidade 2, encontro 2, no nosso sexto encontro. E na semana de 28 a 2/10, o terceiro e quarto encontro da unidade 2. Então, já temos aqui a nossa prova já agendada, né? Nossa prova oficial acontece na semana de 5 a 9/10, tá? Então, já está agendada aqui a nossa semana de provas. E nós teremos aí a continuidade das unidades 3 e 4, aplicadas até a semana de 23 a 27/11, que é a nossa última semana efetiva de aulas, ok? Então, segundo o nosso calendário acadêmico, 30/11 a 4/12 é a semana de oficial 2, 7 e 8, segunda chamada, 10 e 11, os nossos exames finais, ok? As disciplinas interativas já tem também dentro do calendário acadêmico o cronograma específico, elas vão acontecer de forma remota também, e elas não vão impactar ou influenciar no nosso cronograma da atividade remota, da atividade presencial que está sendo remota por conta da Covid-19, ok? Outros pontos importantes, moçada, nós tivemos algumas alterações, então não sei se vocês chegaram a perceber, nós não temos mais disciplinas blended, tá? As disciplinas blended, elas foram extintas, né? Foram retiradas da nossa grade. E passamos a contar com um novo modelo de disciplina, certo? A chamada disciplina híbrida, tá? É um HMI ou HMP, que é chamada de disciplina híbrida. Então, vocês terão as mesmas características das disciplinas que nós já comumente trabalhamos, os encontros com os professores, às 3 horas, né, noturnas, normalmente, todos os dias, e vocês contarão aí com mais uma carga horária dentro do AVA, dentro do portal, de atividades discursivas e fóruns, tá? Que acontece obrigatoriamente dentro do portal. Então, nossa disciplina, ela passa a ter 40 horas comigo, né, com os professores presenciais, comigo, e teremos aí 20 horas com os tutores lá no portal. Então, vocês têm as mesmas funções, né, de pré-aula, pós-aula e pós-aula, as atividades, só acrescenta mais algumas funções lá para vocês, mais algumas atividades para vocês fazerem, que é o fórum da disciplina e que é o contato com o tutor, o tutor virtual, né, da disciplina, que está trabalhando com o objetivo de auxiliar vocês, ok? Então, essas são as mudanças, né? Outra mudança que também já aconteceu e nós estamos ainda em período de teste, então logo vai ser liberado. Quem recebeu os meus e-mails, quem leu os meus e-mails, aliás, né, visualizou que tem a ferramenta do Teams, né, que é essa ferramenta que nós usamos para o ensino remoto. Ela foi criado um usuário e senha para cada um de vocês. Então, vocês vão conseguir acessar as disciplinas sem a necessidade do envio dos links, do envio dessa correria toda, essa demanda toda que nós temos feito.
Então, vai ter um campo no portal de vocês, né, naquele menu do lado direito ali, um campo, um botão que vai estar com as características de calendário de aulas. Vocês vão clicar naquele calendário, vai abrir ali as aulas que vocês têm agendadas para aquela semana e automaticamente já o link que vai direcionar vocês para a sala de aula do professor, ok? E vocês vão acessar esse link, acessar o Teams aí com o usuário do portal e a senha do portal, como vocês fazem o acesso ao AVA. Tá? Então, vocês vão ter um usuário e senha específico para cada um, onde as aulas já vão ficar gravadas lá no portal, então não vai ter essa necessidade que nós tivemos no semestre, nós professores tivemos no semestre passado, e ainda estamos fazendo agora, nesse momento, que ainda não está operando esse sistema, que é gravar a aula, baixar essa aula, publicar ela no YouTube e depois deixar o link disponível para vocês. Então, essa situação ela vai deixar de existir. Com o usuário e senha, vocês já vão conseguir ter acesso a todas as gravações das aulas diretamente pelo Teams e também pelo portal do aluno. Então, não vai ter essa demanda do professor em fazer esse manejo todo de fazer o download da aula gravada e a publicação no YouTube para poder disponibilizar para vocês. Ainda estamos fazendo até funcionar de fato essa ferramenta, e assim que entrar em vigor essa nova ferramenta, eu aviso a vocês para que vocês já façam os testes, ok? Outro ponto importante, pessoal, que nós devemos comentar é com relação às nossas avaliações, né? A avaliação oficial 1 e oficial 2 já estão agendadas, elas vão acontecer de forma remota, se nós não retornarmos oficialmente, nós não retornarmos atividades presenciais oficialmente. Então, vamos ter ali as provas, né, como foi no semestre passado, né, no final do semestre passado, as provas virtuais, as provas remotas pelo portal. Com relação, essas são para as oficiais 1 e 2, com relação à avaliação continuada, né, que vocês são avaliados diariamente, né, todas as aulas, nós trabalharemos com algumas atividades dentro da aula, né, algumas perguntas, a participação do aluno, do acadêmico também, com discussões, com o bate-papo. Teremos a avaliação com relação às atividades dirigidas, então, teremos alguns artigos, teremos alguns documentos para serem analisados, principalmente na disciplina de vocês com relação a CPC. Então, vai ter análise ali do CPC, né, dos pronunciamentos. Vão ter que fazer esse procedimento e enviar essa análise, enviar essa síntese para mim, para que vocês sejam avaliados com relação aos 3.500 pontos, que é da parcial, né, que são das atividades formativas 1 e 2, ok? E também levando em consideração não somente a participação, não somente as atividades, não somente os exercícios que vocês terão que fazer em casa, que vão estar disponíveis no AVA de vocês, né, vão estar disponíveis lá nas pós-aulas. Também teremos a aplicação aí do Desafio Nota Máxima, tá? Então, o Desafio Nota Máxima, ele se inicia agora dia 31, tá? Já no início da próxima semana. Inicia-se aí as atividades do Desafio Nota Máxima, então já encaminhei para vocês segunda-feira um e-mail com as informações, com o manual do Desafio Nota Máxima, com o calendário de atividades, com o calendário de execuções. Então, já peço que vocês acessem o Desafio Nota Máxima, que vocês já utilizem ali, façam a verificação se está tudo ok com acesso, se está tudo funcionando, para que assim que iniciar, vocês já estejam ali sendo avaliados por ele. Como que vai funcionar isso? Vocês sabem o Desafio Nota Máxima, vocês já não são mais veteranos, são mais calouros, né? Vocês já sabem como funciona. O Desafio Nota Máxima, ele conta pontos para atividade transversal, então em todas as disciplinas vocês recebem a pontuação, até 3.500 pontos. A atividade ela é semanal, né? É enviado listas, né, dentro da plataforma, e vocês têm que executar essas atividades lá dentro. Com relação à minha disciplina, vocês também serão avaliados pelo Desafio Nota Máxima. Então, toda semana eu tiro o indicador, tiro o relatório de quais alunos estão fazendo, e os alunos que estiverem dentro das metas, né, estabelecidas vão também pontuar nas parciais 1 e 2 com o Desafio Nota Máxima. Então, vai fazer ali uma junção com relação às atividades, vão ser bem assistidas por mim e pelos professores das demais disciplinas, ok? Então, estamos entendidos com relação à nossa metodologia, com relação à nossa avaliação.
E nós temos ali a disciplina muito importante, né? Ela tem uma característica bem especial para o curso de vocês, para a nossa profissão, que é com relação ao resumo, né, ao fruto, a cereja do bolo da contabilidade, que são as demonstrações contábeis. Né? Então, a disciplina de análise de demonstração contábil ela é complementar a esta. Então, nós conhecemos a estrutura, realizamos ali as confecções desses relatórios, né, verificamos de onde vêm essas informações, e após, então, nós conseguimos aí realizar as análises dessas demonstrações, que tem um papel fundamental, importantíssimo, primordial para o bom desenvolvimento das atividades empresariais, das atividades tanto na indústria, quanto no comércio, quanto no serviço, quanto na agricultura, na pecuária, enfim, em qualquer tipo de setor, em qualquer tipo de demanda, as demonstrações contábeis, elas necessitam estar bem estruturadas, elas necessitam estar condizentes com a lei, com os regulamentos dirigidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, pelo CRC, e trazer ali as informações de forma clara, de forma realista, de forma fidedigna aos usuários da contabilidade, tá? Então, a nossa primeira aula, pessoal, eu pretendo não esticar muito, tá? Porque é uma apresentação, na verdade, dos princípios da contabilidade, de algumas normas, de algumas regras. Ela é um pouquinho, tanto quanto muito teórica, né, essa primeira parte, então eu pretendo ali dar uma enxugada no conteúdo, mas eu gostaria mesmo assim da participação e do comentário de vocês com relação aos conhecimentos que vocês já têm a respeito desse assunto, ok? Nossa aula ela continua da mesma forma, né? A temporização, então nós temos 3 tempos de 50 minutos, então são 3 aulas de 50 minutos que totalizam aí 2 horas e meia de relógio, né? Nós temos comumente um intervalo na atividade presencial normalmente, então aqui eu geralmente peço 5 minutos ou uns 2 minutos no meio da aula para poder reabastecer o copo d'água, para poder ir até o banheiro e dar um tempinho para que vocês também façam a mesma coisa, mas nós temos uma programação, a previsão de encerrar a aula até as 21h30, ok? Até as 21h30 a gente já tem ali mais ou menos um encerramento legal, um aproveitamento legal da aula, que completa aí as 2 horas e meia das aulas comuns, ok? Se alguém tem alguma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa, antes de nós irmos para o slide, pessoal, fiquem à vontade, gostaria de ouvir vocês, queria que vocês abrissem a câmera aí também, para que eu veja vocês, né? Eu estou falando sozinho aqui, mostrando a cara, e vocês estão quietinhos, muitas vezes até deitados no sofá dormindo, né, Gisele? E não abre a câmera, então se mostrem, abram o áudio, deem um alô, deem um olá aí, para que a gente consiga interagir um pouquinho, para que não fique algo tão mecânico com relação às nossas aulas, beleza? Então vamos começar, Danilo, você que está no primeiro da lista aqui para mim. Dá um alô aí, conta pra gente o que você está fazendo da vida, onde você está trabalhando, como é que tá. E aí, pessoal, tá ouvindo legal aí? Tá tudo ok, tô vendo e ouvindo, tá tudo ótimo. Bom, eu tô trabalhando com um produtor, pessoal da Imobiliária Agro, junto com o Matheus lá, que conhece vocês todos aí também. Ah, que bacana, cara. Sabia não? Show de bola. Olá. Show de bola. Vai ter um aprendizado gigantesco, viu? Parabéns. Obrigado. É uns 3 meses que eu entrei lá, tô com eles agora não. Que top, cara. Beleza. Manda um recado pro Matheus para mim, fala para ele que tá me devendo a pescaria, tá? Vou falar. Beleza. Tá, joia, Danilo, seja bem-vindo. Tem bom semestre. Valeu, obrigado. Vamos lá na sequência, o Daniel. Dá um oi pra gente aí, Daniel. Conta um pouquinho como é que tá. Ô, senhor, boa noite. Tudo certo? Tudo jóia, graças a Deus. Assistindo essa aula pela segunda vez, né? Eu apareci lá na aula de análise de custo, né? Ah, sim. Eu analisei melhor lá e vai ser interativa ela para mim. Ah, vai ser interativa? Interativa. Ah, tranquilo. Mas você tem aula na terça, não? Se não tiver, a gente consegue depois até incluir para você a presencial, né? No caso, né? Comigo. Uhum. Beleza? É só você mandar um alô. E aí, conta pra gente. Você tá trabalhando onde? Tá fazendo o quê? Então, eu trabalho atualmente na usina Itamaraty. Exerço a função lá de fatorista. Trabalho com açúcar e álcool lá.
É Show de bem bola. legal, bem Conhece bacana. bastante de ICMS, conhece bastante disso aí. Tem um contato bem bacana lá. Bacana. Tributação, bem legal. Show de bola, Daniel. Obrigado. Bom É, semestre, bem-vindo. obrigado. Dona Gisele Yost, lá, sua vez. Oi, professor. Cadê tu? Mostre-se. Ah, não precisa me mostrar não, rapaz. Precisa sim, vamos lá, todo mundo. Tô Aê! A aqui. Miss Campo Novo está de volta. Estou aqui no meu reinado essa semana. Que bacana. E aí, conta pra gente, como é que tá? Tá tudo bem? Onde você tá trabalhando? O que que você tá fazendo agora? Mudou de departamento, mudou de setor? Tá tudo certo, graças a Deus. Tô no Minerva ainda. Tô mexendo com a parte fiscal, rural. Tô Ba- gostando, me identifiquei, é o que eu quero. Então aí, seguindo firme e forte. Que bom, Gisele, que bom. Bacana. Vamos precisar bastante dos seus conhecimentos com o rural, viu? A Ok. gente, a gente dá um jeito, junto com o Danilo Pois também, que é, junta vai Danilo. ficar fera no rural. Vai dar tudo certo Tamo no junto. final. A gente faz um crossover aqui. Tá No final feio. dá tudo certo. Daqui uns dias sai até uma empresa aqui do meio. Vamos abrir a empresa. Amém! Tá, joia, Gi. Obrigado. Seja bem-vinda. Vai lá, seu Gustavo. Você agora. A ar da graça pra gente aí. E aí, Márcio? E aí, doutor, como vai? Tudo certo? Tudo certo, tudo tranquilo. Bom demais. Conta pra gente aí o que que você anda aprontando da vida, o que que você tá fazendo, o que que você tá aprendendo de novo. Compartilha com a Tudo gente. certo. Tá. Cara, tô aprendendo muita coisa. Eu tô na Kimag, aí eu tô lá no fiscal. Aham. É outra coisa, cara. Aprendendo muita coisa, dia após dia. Tô gostando muito, bastante. Que bacana, cara. Show de bola. Já tô um ano lá. Nós temos um egresso lá, é o Marcos. O Marcos foi aluno nosso. Isso, gerente lá. É, ele foi aluno nosso e hoje eu acho que ele tá fazendo direito, inclusive, na faculdade aqui. Ele foi aluno. Ah, Ele fez, não para. ele fez Acho que contábeis, né? É uma turma antes da minha, ele, inclusive. Conheço o Marcos, gente boa. E ele é. tem uma aluna tem um aluno da administração lá também. É, Andressa? Não é Andressa. A Thaís, A Thaís. A Thaisinha, isso mesmo. Aluna minha tá na também. faturamento. Que Gente bacana, boa. cara. Fico feliz, é uma empresa muito boa. Tem muito a aprender com eles lá e muito a somar lá também. Parabéns. Tô gostando. Valeu. Show de bola, seja bem-vindo. Vamos lá. Lucas, vamos lá, sua vez. E aí, professor, beleza? Tudo certo? Tranquilo? Mostre-se para nós aí. Aí, meu garoto, tudo E aí, bem? beleza? Conta pra Tranquilo? gente como é que tá aí. Tô trabalhando ainda no Contabilize lá com a Fabiana, Show de tomando conta bola. lá do departamento contábil. Cansado de ver essas declarações aí que você fala. Não Que aguento mais não. bacana. Então você vai ter muito a somar com a gente na disciplina, viu? E essa Isso é muito questão bom. dessas declarações aí já sei de cor praticamente. Quem vê o dia inteiro isso aí, é bom que quando o professor falar alguma coisa errada aqui, você já corrige. Beleza, Isso pode é deixar. bacana. Tá, joia. Bem-vindo, viu, Lucas? Valeu, professor. Show. Milena, vamos lá, tua vez. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tá me aparecendo? Ainda não. Vamos lá. Agora sim. Ok. E aí, Milena, conta pra gente como é que tá. Tá bem. Tô no alto posto rodovia ainda, como Uhum. auxiliar administrativo. E tá indo, firme e forte. Que bom, gente. Show de bola. Bom demais ver vocês todos felizes, saudáveis, empregados, né? Isso, Amém. Obrigada. isso faz parte. Obrigado, viu? Seja bem-vinda. Obrigada. Que bacana, então, gente. Então, estamos aí, tá? Mais um semestre de Filmes de Fortes. Feliz demais em ver vocês no sexto já, né? Parece que foi ontem que eu dei a aula para vocês. Acho que era primeiro ou segundo semestre, tinham acabado de entrar.
já estão aí meio caminho da faculdade adiante, daqui a um dia a gente já tem canudo para entregar. Pessoal, e aí o restante dessa turma, viu? Tem mais, pelo que eu vi, tinha mais gente lá matriculada na disciplina. Alguém sabe notícias do Reiter? Se o Reiter tá por aí ainda, como é que tá? Se ele trancou, se ele parou. Fabrício também dessa turma aqui não tá conosco. Tem uma galera aí faltando, viu? A última vez que eu conversei com o Fabrício, ele disse pra mim que tava vendo pra trancar, mas eu não sei se ele trancou. Eu Não acho sei que não. como que ficou a situação dele. Ah, tranquilo. Qualquer coisa eu depois vou dar um alô para ele. O Reiter, eu vi o Reiter, ele tá trabalhando na Alcoad, se eu não estiver enganado, né? Esses dias eu estava passando ali na frente, ele estava chegando. Eu acho que ele está trabalhando lá na Alcoad, só que eu também não vi matrícula dele aqui, não vi ele na turma. Mas enfim, se vocês tiverem... Mas o Reitor não tava no Bradesco? O Reiter saiu do Bradesco, ele não estava mais lá. Ele tinha até falado comigo, tinha até falado com o pessoal lá na Alcoad para ver se tinha alguma vaga. Eu acho que deu certo, porque eu vi ele chegando lá essa semana passada, que eu estava indo lá na casa do Paulo, ele estava chegando lá, acredito que deu certo. Márcio, você tem um pouco de contato com o hater, ele tá lá na Quad mesmo. Tá mesmo, né? Ah, não, que bom, Tá. que bom. Ele não falou nada em questão das aulas, não, mas eu avisei ele que voltou já. Tá tudo Ah, certo. sim, tranquilo, Mas ele não me disse nada, não. tranquilo. Fico feliz que ele tá, pelo menos tá lá trabalhando, né? Tá tudo bem. Isso é bom. Então vocês percebam, né? É até interessante. Eu tava dando aula essa semana para uns alunos que estão lá no início ainda, né? Acho segundo, terceiro semestre. E é tão diferente quando a gente vai falar assim, e aí, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão trabalhando, né? E muitos aí, professor, eu não trabalho ainda, professor, eu trabalho com isso, com aquilo, que não tem muito a ver tem muita relação com o curso, não tem muita relação com a nossa, né, com a nossa pegada aí. E quando a gente já passa aqui do quinto, sexto semestre, a gente já vê o pessoal trabalhando no escritório, o pessoal já trabalhando com a parte administrativa, a parte financeira, a gente vai vendo que as coisas vão se alocando, né, vão se encaixando. Isso é muito interessante, isso é fantástico pra gente, tá? Então, que bom, se vocês puderem aí dar um alô para esse pessoal, né? Dar uma conversada aí. Quem não fez rematrícula, né? Que precisa ajustar, a faculdade está com a campanha de flexibilização muito legal aí com relação a descontos mesmo, a juro, multa, acerto, enfim, né? Que a gente sabe que está num momento muito complicado. Muita gente perdeu o emprego, muita gente ali reduziu carga horária, né? Por exemplo, eu mesmo, né, nós coordenadores de curso tivemos uma redução de carga horária, agora, graças a Deus, voltou, a gente está, né, é o primeiro mês agora que a gente está trabalhando com a carga horária normal, teve uma redução de 25%, então assim, a gente sabe que impactou bastante, né? E muita gente não porque não quer, mas muitas vezes prioriza muitas outras coisas, né? E os estudos acabam ficando em segundo plano, né? Até mesmo por conta de filho, família, enfim, cada um com a sua cruz, né? Com a sua demanda. Mas muita gente desistiu, parou por conta da crise, por conta das aulas remotas, né? Nossa, vocês não sabem a chuva de solicitação de cancelamento de curso por conta da aula remota. Inclusive, eu assisti uma semana passada, não sei se vocês tiveram oportunidade, teve uma live da professora, da tia Gisele, né, minha tia, a Gisele lá da Avance, e com o Lucênio, o português. E ela estava falando sobre educação, né? Eu fiz uma live no domingo, eu avisei alguns de vocês, né, que eu fiz uma live no domingo falando sobre empreendedorismo e tecnologia, e a Gi fez na quinta-feira com relação a educação, né? Com a pandemia, com a parte tecnológica e tudo mais. E ela é uma pessoa muito, muito estudada, né? Ela tem a escola Avance lá, ela já trabalha bastante tempo com isso. E ela falou algo muito interessante que eu peguei e achei pertinente, né? E achei que é válido. Ela falou, na verdade, eu fiz uma pergunta na live para ela deu a resposta dizendo assim: eu fiz a seguinte pergunta: você acha que depois que passar esse período de isolamento social, que é a Covid-19, na verdade, deixar de ser, né, algo que tem atrapalhado o desempenho da educação, das atividades educacionais, até mesmo do trabalho em si, perguntei se ela achava que nós voltaríamos ao que era antes.
né? Se nós voltaríamos com a mesma estruturação, com a mesma forma de que nós sempre aprendemos, né? Na verdade, nós já passamos por uma mudança muito grande, que o professor, ele deixou de desempenhar aquele papel de autoridade, dono da verdade, o aluno passou a ter mais aí autonomia nos próprios estudos, né? Por conta da era digital e tudo mais. Mas eu perguntei, nós vamos voltar a ter as mesmas características que nós tínhamos? Ela falou, não vamos. O que nós estamos passando é um caminho sem volta. A educação já está passando por uma transformação há alguns anos, né, com a implementação, a inclusão do EAD, do ensino à distância, enfim, né, diversas faculdades, diversos cursos à distância, e existia muito preconceito com isso, e nós ainda estávamos engatinhando para uma mudança, né, para um processo de mudança. E a Covid-19 veio para poder virar essa chave. Então, o que demoraríamos aí 5, 6, até 10 anos para poder ter como alterar, como mudança de fato, nós conseguimos transformar aí esse tempo, reduzir esse tempo em 3, 4 meses. Então, nós jamais voltaremos a ser o que era antes. Então, o ensino, a educação, ela passou por essa evolução prematura, né, que nós tínhamos a previsão de que isso acontecesse com mais tempo, foi bem prematuro, e nós não voltaremos mais o que era antes. O ensino, ele vai ter, sim, a faculdade física, nós vamos ter alguns encontros presenciais lá, nós vamos ter práticas, né, enfim, mas a forma que isso vai ser trabalhado jamais voltará da mesma forma. Então, muita gente desistiu. Muita gente colocou lá na planilha de atendimento, na formulário de atendimento, assim, eu quero trancar, porque quando voltar presencial, aí eu volto a estudar. Então, assim, é realmente algo muito desestimulante, né? Porque, geralmente, quando a pessoa ela tranca um curso, muito dificilmente ela retorna aos estudos e muito dificilmente ela se engaja novamente, né? Então, assim, parabéns para vocês que estão aí firmes e fortes ainda, que querem continuar, que querem terminar o curso, que já está quase terminando também, né? Pouquíssimos semestres aí para nós encerrarmos, e eu, de fato, consegui entregar o canudo para vocês aí na colação de grau. Então, vocês estão de parabéns mesmo. De fato, nós não vamos voltar da mesma forma que era antes, né? Mesmo que se for autorizado semana que vem, a gente ainda vai ter algumas medidas de distanciamento, medidas de segurança. Então, assim, aquele contato que era antes, jamais vamos ter, né? Isso vai demorar muito ainda a acontecer, tá? Então, parabéns a todos vocês, estamos aí acertados com os nossos compromissos, né? Com os nossos contratos de fio de bigode aí com relação às nossas atividades. Eu vou agora compartilhar o meu slide. E quando vocês visualizarem, me dê um feedback aí, por favor. Estão visualizando? Sim, apareceu. Sim. Não, perfeito, então. Opa, derrubei tudo aqui. Vamos lá, então, pessoal. Nossa disciplina de estruturas das demonstrações contábeis, nós já vimos aqui a nossa ementa, já vimos o que nós vamos aprender com essa disciplina. Vou fazer uma breve apresentação, né? Todos me conhecem, já foram todos meus alunos, mas sou o professor Márcio Almeida Silva Rizon. Esse é meu e-mail, marcio.rizon.com.br, e-mail para contato, para tirar dúvidas, para esclarecimentos, para xingamentos, para elogios, enfim, fique à vontade. Sou bacharel e contador, né, formado aí na faculdade, formado lá na faculdade, né, é estranho falar isso, formado lá na faculdade em 2015. Tenho especialização em negócios, né, então é um MBA em Gestão Empresarial e Planejamento Tributário, finalizei em 2018 pela Universidade do Cândido Mendes do Rio de Janeiro. Para vocês que ainda não tiveram mais contato comigo depois do que a gente trabalhou, eu sou graduando novamente, tá? Estou no terceiro período, no terceiro semestre do curso de bacharelado em agronomia. Então, tem previsão de formatura em 2023, assim, se tudo permitir, né? Então, é uma previsão, a gente sonha, né? Mas aí tem agrometeorologia, estatística aplicada e irrigação e drenagem que não deixa a gente concluir com tempo hábil, mas a perspectiva é encerrar em 2023. E recentemente, pessoal, entrei num programa de mestrado. Então, eu sou mestrando do programa de gestão e produção agroindustrial, que é voltado para o agronegócio, para o agribusiness, né? Na Universidade Uniderp, lá de Campo Grande, ok? Então, previsão para encerramento em 2022. Então, o mestrado tem 2 anos de duração. Eu iniciei agora em 2020/2 nesse semestre. Então, está recém-iniciado, tá ok? Então, essas aí são algumas
da minha graduação e algumas que eu estou fazendo, e vocês perguntam, professor, por que ciências contábeis e por que agronomia, né? Por que essa área? Gente, nós vivemos no maior chapadão agricultável do planeta, nós temos o maior potencial agrícola e pecuário do mundo, nós somos os maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo, então nada melhor do que você juntar a gestão, você juntar o conhecimento específico e técnico de gestão empresarial, da parte de planejamento, da parte de contabilidade, que é extensa, é gigantesca, com os conhecimentos específicos do agronegócio, do agribusiness, né? Então, esse é o pensamento para o futuro, né? O pensamento a longo prazo, que já está sendo trabalhado, o plano que está sendo trabalhado para esse tipo de formação e esse tipo de trabalho futuramente. Então, pretendo ter essas duas formações aí que vão fazer uma complementação umas às outras, uma à outra, melhor dizendo. Ok? Fora isso, sou professor de vocês, professor de segunda a quinta, né? Praticamente todos os dias da semana. E aos sábados também, eu tenho umas turmas no sábado de projeto integrado. E sou coordenador do curso de vocês de contábeis, administração, agronegócios, análise de sistemas e os 109 cursos da modalidade AD. Então, estamos aí para o que vocês precisarem. É uma pequena apresentação, como vocês também fizeram essa apresentação, também fiz a minha, tá? Atualmente eu trabalho apenas na Unic, com esses vínculos, e faço consultoria empresarial também, aí por conta, né, de maneira autônoma, ok? Trabalhei lá no Minerva, vocês sabem, né? Por quase 5 anos. Já vai fazer 2 anos aí que eu já não estou mais no escritório. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Parece que alguém queria falar algo. Ah, professor, como é que dá conta? Então, gente, tem hora que a gente não sabe se bota fogo, se chama o bombeiro, se deixa pegar fogo, mas a gente vai levando, vai dando tudo certo, beleza? Então, a nossa unidade 1 de ensino vai trabalhar sobre o conhecimento teórico, a primeira sessão sobre os critérios contábeis e das demonstrações, e a primeira coisa que nós vamos ver o que são as demonstrações contábeis, né? Então, a demonstração contábil são relatórios, né, que eles são estruturados. Então, demonstrações contábeis são representações estruturadas. Ela tem uma estrutura, ela tem um manual a ser seguido, né, uma regra a ser seguida para ser estruturada, para ser trabalhada, para que ela tenha aí validade, certo? E é uma representação estruturada da posição patrimonial da empresa, da situação financeira e do desempenho como um todo da minha entidade. Então, não somente patrimonial e não tão somente financeiro, mas também a junção dos dois conceitos, dos dois termos, para trabalhar as análises, para trabalhar a gestão, para trabalhar os critérios de verificação dessa empresa, certo? As demonstrações têm como objetivo proporcionar informações acerca da posição patrimonial e financeira da empresa, assim como eu acabei de dizer, do desempenho dos fluxos de caixa dessa entidade. Então, é super importante a análise do desempenho de fluxo de caixa. E essas informações são úteis para diversos usuários da contabilidade. Diversos. Né? Nós já conhecemos lá na contabilidade básica, e nós vamos reforçar mais uma vez quais são esses usuários. E para que esses usuários utilizam essa informação? Para que os usuários da contabilidade necessitam desses dados, necessitam da utilização desses dados? Exatamente para aquela finalidade que nós temos, né? Eu costumo brincar quando eu estou trabalhando com turmas integradas, agronegócio, administração e contabilidade, que o nosso único papel, a nossa única função dentro da empresa, dentro do nosso desenvolvimento técnico da profissão, é gerar informações para tomada de decisão. Então, é a nossa única função, né, dentro da empresa, é justamente proporcionar, né, entregar essas informações, entregar esses dados, esses números, para que a gestão da empresa, ou que até mesmo nós mesmos, né, como papel de gestor dentro da empresa, tomemos decisões geralmente, né, assertivas, né, decisões acertadas para o desempenho e o rumo da empresa. Geralmente, muitas das situações são favoráveis, mas nem sempre sai da maneira como esperado, tá? Mas
mas as demonstrações contábeis, elas têm essa funcionalidade. A formação da gestão da empresa é necessário que a demonstração contábil ela tenha ali as informações que sejam reais, sejam fidedignas, sejam relevantes, para que a tomada de decisão ela seja correta, né? Ou que a tomada de decisão ela tenha um mínimo de variância, um mínimo de variação possível, para que não tenha aí algum problema, alguma problemática no desempenho das empresas, ok? Então, nós vimos aí que a demonstração contábil são relatórios estruturados que trazem informações acerca do patrimônio e acerca da gestão financeira, e que o objetivo é trazer informações para os usuários da contabilidade, os usuários dessa informação tomarem decisões, ok? Então, quem são os usuários da contabilidade? Nós sabemos que os usuários da contabilidade são divididos em 2 grupos. Primeiro grupo, os usuários externos, que podem ser os fornecedores, os investidores, o governo e os bancos, tá? Cada um aí com a sua necessidade. Então, os fornecedores, para saber se aquela empresa ela tem solvência, para saber se aquela empresa ela tem capacidade de pagamento, se ela tem um grau de liquidez, para que eu possa ali liberar as vendas, né? Os investidores, para que eu possa fazer o investimento. Então, inclusive, quando nós vamos... Deixa eu só pegar aqui para vocês abrir o site aqui. Pessoal, interessante, o pessoal anda aí printando a tela, fazendo post, então depois abre todo mundo a câmera aí, vamos fazer um print legal para nós falarmos, postarmos sobre a nossa aula, tá? Eu vou abrir aqui um site, pessoal, se vocês estiverem no computador e quiserem acompanhar, podem abrir também, é fundamentos.com, fundamentos com U, tá? Vou partilhar a tela aqui com ele. Esse site aqui, ó, fundamentos.com. É interessante, além desses, existem diversos outros, tá? Mas esse daqui é o que eu acho mais interessante. Tem o Toro Radar também, tem vários outros que trazem essa informação. Mas quando nós falamos de usuários da contabilidade com relação a investimentos, a investidores, olha só que interessante. Esse site aqui, ele traz informação acerca de empresas que estão na Bovespa, né? Que tem um capital aberto, que estão na Bolsa de Valores, que comercializam, que vendem ali as suas ações, né? Que disponibilizam, melhor dizendo, vou usar o termo correto, né? Disponibilizam as suas ações para a venda na Bovespa. Então, vamos fazer aqui apenas um teste. Vou colocar aqui a JBS, que hoje eu fiz um post da JBS bem interessante, lá no meu Instagram. A JBS, pessoal, foi a empresa do primeiro trimestre de 2020 com a maior receita do Brasil. De todas as empresas do Brasil, a JBS foi a que teve maior receita, né? Em um cenário, por isso que é interessante, volto a falar sobre o agro de novo, por isso que eu disse com relação ao agronegócio. Em um cenário onde nós estamos passando por uma dificuldade gigantesca, né? Uma dificuldade gigantesca em relação à economia por conta da Covid-19, o agronegócio tem se destacado aí muito forte, né? Com relação aos seus números. Então, enquanto o PIB nacional ele tem uma previsão de declínio, o PIB do agronegócio tem uma previsão de aumento. Então, a JBS fechou o primeiro TRI com 67,58 milhões de faturamento, né? É o primeiro lugar, ganhando aí da Petrobras, inclusive. A Petrobras, como sempre, é uma das empresas, Petrobras e a Vale do Rio Doce também são empresas que estão sempre ali nos primeiros, né, sempre na primeira colocação, aí a JBS deixou essas duas para trás. A Petrobras com 50 milhões e a Vale com 40 milhões. Então, o maior faturamento, né, registrado no primeiro trimestre de 2020. Então, vamos observar aqui, ó. Então, nesse site eu consigo observar os dados dessa empresa. Então, olha só, a utilização das demonstrações contábeis, a utilização da informação contábil para os usuários investidores. Então, dentro aqui dessa ferramenta, eu consigo observar, lógico, os dados financeiros aqui, né, a cotação diária, algumas informações com relação a indicadores, né, indicadores de variação de mercado. Mas olha aqui, nós temos aqui o bendito balanço patrimonial,
e a bendita DRE, trazendo as informações da empresa. Então, as informações para o usuário investidor é super importante para as empresas, para que ela tenha visualização, para que ela tenha visibilidade pelos investidores, que também são usuários dessas informações, que através dessas informações eles tomam decisões em adquirir essas ações, em comprar essas ações, em investir nessa empresa ou não, ok? Alguém quer comentar algo? Quer falar algo? Ok, gente? Então vamos lá. E os usuários internos, né, que é o segundo grupo de usuários da contabilidade. Os usuários internos, eles podem ser os diretores, podem ser os sócios, podem ser os funcionários, podem ser os auditores internos dessa empresa, certo? Todos eles têm aí um papel, uma necessidade da utilização desses dados, da utilização desses relatórios, das demonstrações contábeis para tomada de decisão como um todo, ok? As demonstrações contábeis proporcionam informações acerca de quê para as instituições, para as empresas? Acerca do ativo, acerca do passivo e do PL, então as informações patrimoniais, certo? E acerca de receitas e despesas, incluindo os ganhos e as perdas dessa empresa, as alterações de capital oriundas da nova integralização, oriundas de distribuição de resultados ou de reserva de capital, enfim, né? Cada um aí dentro da sua perspectiva, dentro da sua própria caixinha, e de fluxo de caixa. Então, nós temos aqui informações patrimoniais e informações financeiras que as demonstrações contábeis nos trazem, ok? De onde vem a necessidade, professor, né? O que regulamenta a aplicação das demonstrações contábeis? Então, é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ou CPC. Vou contar um pouquinho a história do CPC aqui para que a gente possa resumir, né? O CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele é um órgão que foi criado, né, foi instituído, né, por algumas entidades que necessitam das informações contábeis, né? Por exemplo, o CFC, a Bovespa e o IBRACON, o Instituto de Auditores Independentes. Então, esses órgãos se uniram a mais alguns outros e criaram esse comitê. Então, vamos voltar um pouquinho na história. Com a crescente, né, das exportações, das importações, com essa demanda muito grande de empresas internacionais criarem filiais no Brasil justamente por conta dessa necessidade oriunda das importações e exportações, e ao contrário também, empresas brasileiras tendo que se instalar em outros países, criando filiais em outros países. Não só o Brasil também, mas diversos outros países também com a mesma situação. Como que fica, né? Como que ficaria ali a contabilização, o registro dessas informações contábeis diante de um cenário completamente diferente, né? Economia de um país diferente, moeda diferente, né? Toda a tratativa de normas contábeis diferentes de países ou de países com outros países. Então, por isso que existe as normas internacionais de contabilidade, as IFRS, né? As normas internacionais. Essas normas, elas norteiam, né, elas trazem à luz aí quais são as formas, né, de quais serão as maneiras que as empresas, né, que as entidades, elas vão fazer a escrituração dos seus fatos contábeis, de que maneira as empresas elas vão realizar esses procedimentos contábeis. E aí, então, foi criado o CPC no Brasil. O CPC é um órgão brasileiro em que ele faz o quê? Ele faz a tradução das normas contábeis, eles fazem a divulgação e a normatização dessas normas internacionais. Então, tudo aquilo que existia de norma dentro do nosso país foi readequado, foi reformulado de acordo com as normas internacionais para atender essa necessidade mundial, ok? Então, o CPC, qual que é, professor, o CPC que traz a informação a respeito das demonstrações contábeis?
é o CPC 26, tá, pessoal? Inclusive, ele já está lá na nossa unidade 1.1, já publiquei ele lá para vocês terem acesso, e vocês também podem pesquisar na internet e fazer o download do CPC 26, que ele vai ser importante para o desempenho da nossa aula, inclusive tem uma atividade para vocês fazerem a respeito disso, ok? Então, nós temos aqui o site do CPC, nós temos o do CRC e do IBRACON, tá? Então, esse material ele fica disponível para vocês lá no portal. Então, vocês podem, quem estiver utilizando aí o celular para assistir a aula não vai conseguir fazer a leitura do QR Code, mas quem está com o computador já pode aí linkar esses sites para poder fazer o acesso, ok? No mais, fica disponível esse slide lá, já está, aliás, disponível esse slide lá, para que vocês consigam aí realizar a visualização. Segundo o CPC, nós temos aí um conjunto de demonstrações contábeis que são necessárias que as empresas realizem, ok? Realizem essa apuração e realizem realizem a apuração e realizem a confecção dessas demonstrações. E quais são elas? Balanço patrimonial, geralmente no final do período, no final do exercício. Demonstração de resultado do exercício do período também. Demonstração de resultado abrangente do período, a DRA. A gente vai discutir um pouquinho sobre a aplicabilidade dessa demonstração. Algumas normas que acabam deixando ela de lado, acabam tirando a obrigatoriedade dela, mas a gente vai conhecer logo mais. A demonstração das mutações do patrimônio líquido, da MPL, demonstração de fluxo de caixa, extremamente importante, principalmente para a gestão financeira. As notas explicativas, que compõem aí um conjunto das demonstrações contábeis e que ela acaba fazendo a união de todas as demonstrações, trazendo informações pertinentes a elas. As informações comparativas do período anterior, essa aqui é uma regra, tá? Então, se eu estou realizando as demonstrações contábeis de 2020, eu tenho que agregar a informação de 2019 a ela também, para que haja comparabilidade dos dados. Demonstração do valor adicionado, a DVA. Então, a DVA ela é uma demonstração exclusiva e exigida para as empresas de capital aberto, as SAs. Não é obrigatória para todas as entidades. E o CPC traz um conjunto de informações. Então, esse conjunto de informações pertinentes às demonstrações contábeis traz à luz todas as alterações, todas as mudanças, todas as mutações patrimoniais que a empresa carregar dentro do seu período, dentro do período contábil. Então, ela vai trazer essas informações nesses relatórios, e esses relatórios vão ser de extrema importância para a tomada de decisão dentro das empresas, ok? Então, geralmente, as demonstrações elas são aplicadas, elas são apresentadas ao final do exercício, ao final do período. Só que existem algumas exceções. E quais exceções são essas? Por que muitas vezes as demonstrações contábeis elas podem ser de um período maior ou de um período menor que um exercício? Quem pode me responder essa daí, por favor? Vamos lá, vou rebater para vocês agora. Acho que quando a empresa abre, por exemplo, uma empresa iniciou em julho, então não tem como fazer uma demonstração do ano todo, né? Caso vai pegar de julho até dezembro. Exatamente, Danilo. Então, um processo de abertura, um processo mais curto, digamos que a empresa ela teve abertura dentro do mês de julho, então ela não vai ter um ciclo contábil que nós chamamos, um exercício completo, que geralmente é 12 meses, mas o exercício contábil ele não obrigatoriamente precisa ser 12 meses, precisa ser um ano. Então, por exemplo, para essa empresa que o Danilo deu como exemplo, o exercício contábil dela ele foi menor, foi de 6 meses, 7 meses. Então, a demonstração contábil ela é obrigatória, ela é necessária, ela geralmente acontece no final do período do exercício social, uma vez ao ano, em 31 de dezembro. Entretanto, tem algumas regras, algumas particularidades que podem ser de num período menor ou de um período maior. Então, na criação de uma nova empresa, pode ser também caracterizado como um período menor. E também no fechamento de uma empresa. Então, ela vem ali atendendo o princípio da continuidade, que nós vamos ver daqui a pouco. Ela vem atendendo o princípio da continuidade e ela decide por si encerrar suas atividades em março, por exemplo. Então, o período de encerramento das demonstrações contábeis não deverá ser em 31 de dezembro, e sim no dia do encerramento dessa empresa, no dia que oficialmente ela deixa de existir
e aí precisa fazer esse encerramento das demonstrações, ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar algo? Vamos lá. A Lei 6.404 não tem como dispensar a apresentação dessa lei novamente para vocês, porque a 6.404 ela que trouxe ali à tona, né, as informações acerca das sociedades anônimas, das sociedades por ações, né, das empresas SAs, e ela trouxe dentro do artigo 176 a obrigatoriedade da elaboração das demonstrações contábeis. Essa lei ela ainda é aplicada, né? Ela teve algumas alterações, que são outras duas leis que nós vamos estudar na semana que vem. Ela teve essas duas alterações e ela também foi traduzida para o CPC. Então, o CPC 26, ele também aplica as mesmas regras das obrigatoriedades, tá? Então, a 6.404, ela trabalha oficialmente a normatização e a criação ali das leis das empresas por sociedades anônimas, por sociedade anônimas. Então, ela vai trabalhar as SAs, tanto capital aberto quanto capital fechado, e ela traz no 176 a obrigatoriedade da apresentação das demonstrações contábeis. A obrigatoriedade da apresentação e publicação dessas demonstrações para as empresas de capital aberto, né, para as SAs. E 2, né, a obrigatoriedade da elaboração dessas demonstrações para as demais empresas aí, sem a obrigação de publicação. Então, vamos lá. Como que é isso? As empresas SAs, né, as sociedades por ações, elas têm como obrigação, além da execução, da elaboração das demonstrações, também a publicação disso em vias de acesso nacional. Então, teria que se fazer essa publicação no jornal, numa revista de circulação nacional, enfim, era obrigado esse tipo de situação. Com o advento da tecnologia, as atualizações das leis, né, com toda essa nova demanda, existe uma resolução do CRC, se eu não estiver enganado, vocês me perdoem se eu estiver errado, é a 1182, a resolução 1182 do CRC, se não me engano ela é de 2016, mas eu vou pesquisar aqui, depois eu trago para vocês com toda certeza, eu não tenho certeza se é essa mesmo, mas essa resolução do CRC, ela permite, do CRC e também do Banco Central, né, que o Banco Central também regulamenta a sociedade por ações, ela flexibiliza e possibilita a publicação dessas demonstrações no site oficial da empresa. Então, não traz mais aí essa obrigatoriedade de publicar em jornais e revistas físicos, até mesmo porque já não tem mais tanta usabilidade, né? Até mesmo os jornais e revistas já são digitais, já são interativos. Então, é possível agora as sociedades por ações, as empresas, a realizarem essa publicação das informações contábeis, das demonstrações contábeis, dentro aí dos seus sites oficiais, tá? Então, dentro da 176, né, do artigo 176 da 6.404, traz a obrigatoriedade, a aplicação pelas empresas, a publicação delas pelas empresas de sociedade anônimas, a publicação do balanço patrimonial, da mutação do patrimônio líquido, certo? Da DMPL, da DLPA, da DRE, da DFC e ainda da DVA, que é para as de sociedade capital aberto. Então, existem aí uma diferença entre empresas de sociedade por ações, que uma é de capital fechado, a outra de capital aberto. Capital fechado são empresas que são SAs, que têm as características de uma SA, que ela é regulamentada pela 6.404, entretanto, ela não tem ali a venda, ela não tem ali a disponibilização das suas ações, né, do seu capital na Bovespa, na Bolsa de Valores. Tá? Então, ela não deixa de ser uma sociedade por ação, que tem ali as suas características diferentes da sociedade comum, da sociedade simples, né? Não tem ali contrato social, tem ali o estatuto, não tem sócio, tem acionista, tem conselho diretor, então tem as suas regras que a 6.404 traz essas funções, essas regrazinhas para essa aplicação. Entretanto, a diferença da capital aberto para capital fechado é justamente isso. Capital aberto, ela disponibiliza as ações
para serem vendidas, para serem comercializadas, para ser disponibilizadas na B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, ou em qualquer outro, né, tipo de bolsa. Por exemplo, existe a Nasdaq nos Estados Unidos. Então, a empresa que ela tem a oferta de ações, a oferta do seu capital na Bolsa de Valores, ela é uma SA de capital aberto. E a de capital fechado, ela tem os acionistas, ela tem o conselho diretor. Entretanto, as ações dela, o capital dela, ela não fica disponível para a venda, né, para comercialização na Bolsa de Valores. Então, não é qualquer pessoa que tem acesso a essa empresa, a essa entidade, dentro do histórico, né, dentro do contexto ali de sociedade por ação. Aqui na cidade nós temos alguma sociedade por ação de capital fechado, né? Se eu não estiver enganado, me corrijam, por favor. A empresa que o Danilo trabalha, ela tem uma SA de capital fechado. Se eu não estiver enganado. Procede, Danilo? Já chegou a ver isso? Ou ainda não visualizou essa informação? Se eu não estiver enganado, a empresa que tu trabalha, ela tem uma parte ali, ou é uma outra ligada a ela, que é uma SA de capital fechado. Eu acho que tem mesmo, Márcio. Se eu não me engano, tem. Eu busquei na memória aqui essa informação, eu acho que eles têm. E tem uma outra também, que são produtores rurais também aqui da região, que é os Smith, né, que também é uma SA, só que de capital fechado. Então, ela é fechada, ela não tem a oferta na Bolsa de Valores, e é uma SA também, ela se caracteriza com todas essas mesmas informações que a 6404 traz como regra. Tranquilo? Essa aqui tá esse QR Code aqui, pessoal, traz na íntegra a 6404, tá? Ela é inteira, beleza? Então fique à vontade para poder conhecer um pouquinho mais e ter informações acerca da 6404 de 76, que é a Lei da Sociedade por Ação, ok? Então, moçada, fechando essa primeira parte, nós vamos dar uma estudadazinha agora em alguns princípios, em algumas normas, regras que são trazidas na contabilidade desde os primórdios da sua existência, tá? Então, os princípios de contabilidade, ora chamados de princípios fundamentais da contabilidade, deixaram, né, de ser aplicados com essa nomenclatura, né, ela deixou de acontecer com princípios fundamentais da contabilidade, passaram a ser princípios de contabilidade, através de um decreto, uma resolução do CRC que nós vamos ver. Ok? Então, o que são esses princípios? Existem inúmeras normas técnicas, vocês sabem muito bem que vocês já estão trabalhando na área, existem diversas normativas, diversas normas técnicas a respeito, né, das nossas atividades. Existem os CPCs, as NBCs, TGs, NBCs, TCs, existem várias normas, várias regras, diversas funções. Aí quando nós entramos nas esferas estaduais, aí vem 1 bilhão de informação também. Então, o que segura, né? O que é a argamassa disso tudo? O que traz a segurança para o nosso trabalho, para o nosso desempenho da função? Então, existem diversas normas técnicas de contabilidade a serem obrigatoriamente observadas no processo de elaboração da escrituração contábil. Então, no momento de eu fazer a escrituração, de eu fazer o lançamento, o registro contábil, existem inúmeras, diversas, dezenas, centenas de normas para serem seguidas, ok? Não somente realizar o débito e o crédito, como a gente imagina que a gente faça, mas existe toda uma ciência por trás disso aí. No processo de elaboração da escrituração contábil e no processo das demonstrações contábeis também. Então, para realizar uma demonstração contábil, para poder apresentar uma demonstração contábil, existem normas, existem regras que ditam de que forma isso deve acontecer. Contudo, vale ressaltar que os princípios de contabilidade já pré-existentes a todas essas normas e regras, pré-existentes às normas, além de constituir uma espinha dorsal para a contabilidade, e traz também essa mesma espinha dorsal, essa mesma regra, essa mesma fonte de informação para o sistema de contabilidade, tem de fundamental importância o quê? A ordem, as normas,
a capacidade de ter uma contabilidade limpa, uma contabilidade igualitária para todas as instituições. Então, mesmo que eu tenha diversas e inúmeras normas técnicas a serem aplicadas acerca de qualquer trabalho dentro da contabilidade, essas mesmas normas, essas mesmas regras, essas mesmas resoluções atendem aos princípios de contabilidade. Então, tudo gira em torno desses princípios. E nós vamos ver quais são esses princípios, tá? Anteriormente, através da resolução do CRC 750, lá de 93, é bem antigo, era tratado como princípio fundamental de contabilidade, e ela foi atualizada pela resolução 1282 de 2010, que trouxe ali algumas reformulações nos textos, né, dos princípios, e também alterou o nome de princípios fundamentais da contabilidade para princípios de contabilidade. E quais são esses princípios, professor? Princípio da entidade, são 6, tá? Isso vocês têm que saber de cor, é decoreba mesmo. Por quê, professor? Porque isso aqui cai em exame de CRC, isso aqui cai em exame de concurso público, então precisa ter essa noção. Então, princípios da contabilidade são, primeiro, princípio de entidade. Segundo, princípio da continuidade. Terceiro, princípio da oportunidade. Quarto, princípio do registro pelo valor original. Princípio da competência e princípio da prudência como sexto. Então, entidade, continuidade, oportunidade, registro por valor original, competência e prudência são os 6 princípios profissionais precisamos conhecer e ter ali como colinha em todas as informações, em todas as situações que nós formos fazer. Mesmo que nós não conheçamos aí a regra ou alguma regulamentação, alguma resolução específica, se nós nos estruturarmos nesses 6 princípios, dificilmente teremos problemas com relação à escrituração e com relação à apresentação das demonstrações contábeis, certo? Então, esses 6 princípios, eles emanam toda a estrutura, toda a essência da contabilidade no momento de executar as nossas atividades cotidianas, ok? Então, vamos ver cada um deles. Princípio da entidade. O princípio da entidade é comumente discutido e é uma briga constante de nós contadores, profissionais da contabilidade, com os nossos clientes, né? Então, o princípio da contabilidade, ele reza o quê? Que patrimônio de uma entidade não é o mesmo patrimônio do sócio, e vice-versa. Então, resumidamente, o sócio ele não pode executar operações com o patrimônio da empresa e nem a empresa pode executar operações com o patrimônio do sócio. Então, cada caixinha, né, cada coisinha na sua caixinha, cada formiga no seu lugar, cada um no seu quadrado. Então, eu não posso realizar essa mistura, essa bagunça, né, que muitas vezes nós vemos no dia a dia da contabilidade, no momento de realizar a escrituração, de sócio pagando conta de água na conta da empresa, sócio pagando conta de luz na conta da empresa, sócio pegando o carro da empresa para utilização própria, sócio pagando conta de escola de moleque na conta da empresa, ou a empresa pagando conta do sócio na conta. Então, assim, existe essa problemática, né, com relação a esse primeiro princípio. Então, o princípio da entidade, né, então ele diz o quê? Que cada entidade, o patrimônio, ele é separado. Não existe ali uma unificação do patrimônio empresarial com o patrimônio do sócio. Então, há uma autonomia, né? A empresa ela tem autonomia para gerir o seu patrimônio, assim como o sócio também tem a sua necessidade lá fora. Então, tem essa separação. Então, o patrimônio pertencente, que pertence à entidade, mas a recíproca não é verdadeira. Então, o patrimônio é da entidade, mas o patrimônio da entidade não é do sócio, tá? Professor, mas o sócio investiu, o sócio colocou recurso. Por isso que nós chamamos esse processo de integralização de capital social. A partir do momento que o sócio ele disponibiliza recurso financeiro, recurso patrimonial, bens, móveis, para integralizar-se a estrutura de capital da empresa, aquele recurso ele não volta mais para ele, não é mais dele. Deixa de ser algo dos sócios, deixa de ser
patrimônio da pessoa física deixa de ser algo que é dele e passa a ser patrimônio da pessoa jurídica. Então, há um processo de integralização. Integralizou, incorporou aquele patrimônio, incorporou aquele recurso dentro da empresa e deixa de ser do sócio e passa a ser da empresa, ok? A soma ou agregação contábil do patrimônio autônomo não resulta em nova entidade, mas numa entidade de natureza econômico-contábil, tá? Então, não pode ter essa caracterização de que eu coloquei lá o dinheiro na empresa e eu posso utilizar da forma que eu quiser. Ou a empresa tem um veículo que é em nome da empresa, que é registrado pela empresa, e o sócio está andando no final de semana com ele. Então, existem todas essas particularidades que é super interessante e é importante nós conhecermos com relação a esse princípio. Vocês que trabalham em escritório, com certeza, né, nunca passaram por situação parecida de encontrar uma conta de água lá no meio do movimento da empresa, né? Isso nunca acontece. Ok, pessoal? Então, estão entendidos? Ficou claro para vocês aí? Dona Gisele postando aí, aula com fera. Tá querendo nota já, né, Gisele? Toma, gente. Vamos lá. Princípio da continuidade. Moçada, esse é fácil de lidar, tá? Princípio da continuidade. Pressupomos que, quando nós abrimos uma empresa, por exemplo, vou juntar o Daniel e o Danilo, D&D Assessoria Contábil. Os dois vão abrir uma empresa, os dois vão ser sócios, e a Gisele também vai abrir uma empresa com a Milene. Então, a GM aí, empresas de contabilidade. Então, os dois, as duas empresas existem, né, com o intuito de ter continuidade. Então, ninguém abre empresa com o objetivo de encerrar suas atividades, né, o quanto antes. Então, precisa-se ter a continuidade dessa operação. E é por isso que existe esse princípio. Esse princípio reza, né, que a empresa ela terá continuidade nas suas operações no mercado futuro, nas suas operações no futuro. E, portanto, ela pretende, né, ela orienta que as atividades dessa empresa, que a operação dela, tenha continuidade, que o patrimônio dela ele tenha elevação, que ele consiga ser considerado, seja acrescentado, incorporado à entidade, né, de maneira que ele não tenha ali uma data de validade ou um prazo para ser desinstituído dela. Então, o princípio da continuidade, ele tem esse pressuposto, ele tem essa característica de continuidade da atividade empresarial por período indeterminado, ok? Próximo período, o princípio da oportunidade. Então, oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. Informações íntegras, que são informações verdadeiras, informações que têm coerência, e tempestivas, que são informações que trazem a tomada de decisão no momento em que eu necessito. Então, não adianta eu precisar tomar uma decisão agora com informações de 3, 6, 10 meses atrás. Então, tem que ser tempestiva. A falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação das informações contábeis podem ocasionar a perda da sua relevância. Então, não tem utilidade. Por isso, é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da informação. Então, o princípio da oportunidade me traz essa característica de ter integridade e tempestividade nas minhas informações contábeis, ok? Registro pelo valor original. Esse daqui, pessoal, eu gostaria, vou até deixar aqui um asterisco para que vocês observem, leiam e lembrem que tem que fazer alguma coisa aqui, ó. Princípio pelo registro do valor original. Esse princípio, ele tem algumas características muito específicas. Então, ele traz algumas situações em que podem acontecer. Então, determina que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das suas transações expressas exclusivamente, né, e preterivelmente aí em moeda nacional corrente, tá? Então, vocês podem fazer uma pesquisazinha aqui pelo princípio do valor original, inclusive lá no CPC tem
os princípios de contabilidade dentro dessa resolução, e vocês vão dar uma observada aqui para mim quais são as regras para aplicabilidade desse princípio, ok? Então, como que, de via de regra, como que ele funciona? Digamos que a empresa ela tem um terreno, e esse terreno eu não tenho documento, eu não tenho escritura, eu não tenho nada que me comprove. Como que eu vou registrar esse dito cujo, esse bendito na contabilidade? Registro pelo valor original em moeda corrente nacional. E de que maneira vai acontecer? Aí tem várias situações. Eu posso fazer a análise desse terreno, posso contratar profissionais para poder fazer o cálculo e mensurar qual que é o valor dele. Enfim, são essas essas características que eu quero que vocês deem uma estudada para a gente discutir na próxima aula. Tranquilo até aqui, pessoal? Ainda tem alguém aí vendo? Opa, tô aqui. Ok, tudo bem. Próximo princípio. Princípio da competência. É o princípio mais amado por nós, né? Princípio da competência para efeitos de contabilização, para efeitos de escrituração contábil, ele é um dos mais aplicados e é de extrema importância, é fundamental para a escrituração, né? Ele determina que para efeitos das transações e os eventos que sejam reconhecidos no período em que se refere, independentemente de pagamento ou recebimento. Então, isso aqui não preciso nem entrar muito a fundo, que vocês já estão craques nesse critério do princípio da competência, né? Então, eu tenho que fazer o registro no momento que ele acontece. Não devo realizar, aguardar o pagamento daquela compra, daquela venda ou daquele registro para poder realizar o lançamento dele. Então, ele acontece, o registro contábil, o lançamento contábil, a escrituração deve acontecer no momento em que houve o fato contábil. Então, fiz o pagamento, fiz a compra no dia 5, registro dia 5, mas professor, eu paguei só no dia 20, faço outro lançamento com pagamento no dia 20. Então, o princípio da competência, ele traz essa luz aí em relação ao lançamento das transações, né, a escrituração das transações contábeis no momento em que elas acontecem, né, de fato, nos momentos em que elas se referem, ok? Princípio da prudência determina que a adoção do menor valor para os componentes do ativo e o maior valor para os componentes do passivo, para que eu não tenha problemas com relação à liquidez do meu patrimônio. Então, vamos lá. Não sei quanto custa, não sei de onde veio, não sei, ela está lá disperso uma transação que não tem ali caracterização de valores, ou eu perdi um documento contábil, ou esse documento contábil não existe. Como que eu lanço esse dito cujo? Então, se for lançamento proativo, né, por exemplo, estou fazendo um lançamento, eu devo considerar os valores menores proativo, e se for do passivo, considerar valores maiores. Então, por exemplo, tenho fornecedor, uma conta a pagar, contas a pagar ali, e que eu não tenho a documentação necessária para realizar essa contabilização. De que maneira eu devo fazer? Devo registrar sempre com valor a maior do que realmente deveria ser. Para quê? Para que não haja ali problemas, para que não haja ali uma mutação dentro do patrimônio muito significativa. Então, é aquele lance do melhor sobrar do que faltar. Então, eu tenho que me preparar com relação a isso. Outra situação, pessoal, né, finalizado aí os 6 princípios, vamos ver aqui em relação às características qualitativas das demonstrações contábeis. O que a demonstração contábil, o que essa estruturação tem que me trazer de qualidade, né? O que ela tem que trazer de característica. Antes de nós iniciarmos, gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida com relação aos princípios. Alguém quer perguntar algo? Sim ou não? Ou talvez, alguém quer comentar? Então, me deem 2 segundos, vou só pegar um copo d'água e estou de volta.
Voltei já, pessoal. Estou de volta. Nenhuma dúvida quanto aos princípios, né? Vocês já estão craques. Pensa numa turma top, essa minha turma aqui. Vamos lá. Características qualitativas das demonstrações contábeis. Então, as normas brasileiras de contabilidade, elas trazem algumas dentro das suas resoluções, algumas características com relação à qualidade da aplicação das demonstrações contábeis. Então, qual que é a primeira característica? A demonstração contábil ela precisa ter compreensibilidade. Todos os usuários devem analisar, devem receber essas informações, devem observar as demonstrações contábeis e conseguir ter conhecimento e conseguir ter usabilidade dela, conseguir compreender o que está descrito, quais são as informações que contém naquele relatório, né? Desde que também que esses usuários eles tenham pelo menos um mínimo, né, de conhecimento em relação a isso, porque se uma pessoa ela não tem conhecimento nenhum, por exemplo, uma pessoa que é analfabeta, que não conhece nem a parte de conhecimento básico, né, da educação, para poder apresentar um relatório como um balanço patrimonial, ele não vai conseguir compreender, mesmo que tenha ali essa compreensibilidade aplicada a esse relatório, né? Então, desde que a pessoa também tenha, né, que esse usuário também tenha ali um conhecimento, mesmo que seja muito simplista, muito básico com relação aos números e essa gestão. Então, por isso que, por exemplo, o balanço patrimonial, ele contém uma estrutura, e essa estrutura, ela faz com que tenha compreensibilidade daquele relatório, ok? Então, precisa ser compreensível. Segundo, precisa ser relevante. Então, não adianta eu ter uma estrutura, eu ter um relatório que tenha ali compreensibilidade, mas que não tenha relevância nenhuma. Então, a informação contábil, ela precisa ser relevante. Ela precisa atender às necessidades do usuário. Ela precisa trazer informações que sejam capazes de influenciar a tomada de decisão. Então, não adianta eu ter um relatório contábil lindo, bonito lá, mas que ele não tem relevância nenhuma, ele não tem aplicabilidade nenhuma dentro do contexto de análise e do contexto de tomada de decisão. Ok? Terceira, materialidade. A informação contábil tem que ser material. Vamos lá. Informação material é que tenha a relevância, mas que na ocasião de conter algum erro ou alguma situação que não seja correta naquele meio ali, ela não possa influenciar grandemente dentro ali da tomada de decisão. Tá? Então, ela precisa ter essa materialidade. A materialidade depende do tamanho do item ou da imprecisão julgada na circunstância de sua omissão ou erro. Entretanto, é inapropriado fazer ou deixar sem corrigir desvios, mesmo que sejam insignificantes. Então, eu preciso ter essa compreensão de que se houve algum desvio, que se houve algum processo que foi realizado de maneira incorreta, que nós não possamos pecar por omissão, tá? Então, se eu percebi, se eu visualizei que houve, eu preciso utilizar dessa qualidade aqui de fazer essa correção, de fazer essa apresentação da melhor maneira possível dentro do contexto contábil, ok? Atendendo a todas as normas e os regulamentos. Outra característica muito, muito, muito importante, tá, pessoal? É importante demais que vocês anotem, que vocês tenham isso na ponta do lápis aí, para poder estudar depois. Confiabilidade. Não trabalhe sem essa característica, sem essa qualidade na demonstração de vocês, no trabalho de vocês no dia a dia. Se a minha informação fornecida ao meu cliente ou ao usuário da contabilidade não for confiável, a cadeia produtiva, né, do nosso trabalho, ela cai, ela é desvirtuada, ela não vai ter ali relevância. Então, precisa ter confiabilidade. As demonstrações contábeis, elas precisam trazer na sua essência a confiabilidade. Então, precisa ter informações reais, compatíveis, informações que tenham ali a fundamentação através dos documentos, dos dados, da escrituração contábil. Então, a confiabilidade compete ao nosso trabalho
desde o início até o final, desde o processo de captação de documentos, de realização da escrituração, até o processo de entrega das demonstrações contábeis, análise, inclusive, da apresentação dela ao usuário, ao cliente final. Primazia da essência sobre a forma. Então, é a transação de outros eventos e condições que devem ser contabilizados e apresentados de acordo com a sua essência e não meramente sobre a forma legal. Então, essa primazia da essência sobre a forma, ela é um tanto quanto polêmica, tá? Porque ela tenta aumentar a confiabilidade das informações contábeis, mas, ao mesmo tempo, ela trata sobre a ótica legal da coisa alguns critérios de deixar meio que de lado algumas situações. Então, eu preciso analisar, primaziar, né, analisar ou colocar em questão, em xeque, a essência de um determinado lançamento, a estruturação de uma determinada situação, o conhecer algo, né, conhecer a história, conhecer o contexto para poder realizar o lançamento contábil e não tão somente a lei, a forma legal. Então, isso acontece principalmente quando nós estamos dentro de um processo de escrituração contábil interna, que nós conhecemos o processo, nós conhecemos o que aconteceu, de onde surgiu aquele lançamento, de onde surgiu aquela situação. Então, se nós fôssemos olhar pela ótica legal, simplesmente o débito e o crédito seria de uma forma, mas quando você conhece a essência do processo, a essência da documentação, a essência da transação, você acaba realizando isso diferente do que está na norma legal. Por quê? Porque você tem ali a essência da situação, tá? Ficou claro isso aqui, pessoal? Primazia de essência sobre a forma é um pouquinho tanto quanto complicada de se compreender, mas eu tentei de uma forma bem lúdica mesmo para que vocês compreendessem essa ótica. Ficou legal? Ficou claro? Comentem comigo. Professor, essa forma que fala no título seria, no caso, a lei, né? Isso, a forma legal. Mais ou menos isso? Como é que é, Danilo? Não ouvi a última parte. Não, se seria mais ou menos isso mesmo. Ah, tá. Mais ou menos isso. Exatamente. É isso aí mesmo. Então, como no exemplo que eu disse, é até interessante, se você conhece o processo, né, você acompanhou o desenvolvimento daquela venda, ou daquele procedimento, ou daquela integralização da terra, por um exemplo, da incorporação, se você for analisar pela ótica da forma, da norma, da lei, da regra, você lançaria de uma maneira. Só que como você acompanhou o processo, entendeu que foi A mais B menos C mais o D, que dividiu pelo E, você entende que se você lançar daquela maneira que a norma nos traz, não seria a maneira mais correta ou a maneira mais compreensível de se fazer esse lançamento ou de realizar essa escrituração. Por isso que é uma das situações que nós trabalhamos dentro dessas características qualitativas, é a primazia, é dar, né, a essência, né, dar relatividade, a relação entre a essência sobre a forma e trazer, de fato, o que aconteceu de verdade, o que realmente ali, aquele lançamento, aquela escrituração vai trazer de informação para quem for analisar ou para quem for usar. Quando nós vamos trabalhar a disciplina, por exemplo, de contabilidade, práticas contábeis, né, principalmente na práticas contábeis 2, que começa primeiramente os lançamentos, né, nós trabalhamos bastante com relação aos 5 passos do lançamento contábil, né, que precisa ter data, precisa ter débito, crédito, precisa ter histórico, precisa ter valor. Então, todos esses elementos, no momento de eu fazer essa relação essência sobre a forma, eu preciso levar em consideração para que eu tenha o entendimento dessa escrituração, o entendimento desse lançamento, de forma que quem for fazer a análise, o usuário que for fazer a análise dele, não, né, deixe taxativo de que foi realizado algo de maneira incorreta, ou fora da forma, ou fora da norma, entendeu? Então, quando nós vamos aplicar esse princípio, na verdade não é um princípio, essa característica qualitativa, nós precisamos tomar bastante cuidado com a maneira que nós vamos apresentar isso e com a maneira que nós vamos escriturar isso, para que fique claro, que fique aí de forma
as pessoas que forem a realizar a visualização desse lançamento, dessa escrituração, consiga ter a mesma percepção de que quem realizou o lançamento teve. Então, para que não tenha ali desvios, né, de processo ou desvios de acordo com as normas contábeis. Então, ela é um tanto quanto polêmica de se trabalhar, um tanto quanto polêmica de se explicar, inclusive, porque, né, traz alusão a de que eu esteja fazendo algo que esteja fora da norma, mas de fato não é. Tá? É só a essência de se trabalhar um contexto desde que eu conheça, de que eu tenha ali a visualização do começo, meio e fim daquele processo, para que eu realize isso de forma que não traga prejuízo, né, para a instituição, ou até mesmo para nós contadores, que nós somos os primeiros a serem levados pela Polícia Federal, né? Enfim, ficou claro, gente? Ficou legal? Então, let's go now, vamos lá. Mais um, prudência. Gente, prudência, né? Quando nós vamos, principalmente quando nós trabalhamos de uma maneira bem ética mesmo, os lançamentos, a escrituração, a forma de se entregar as demonstrações, né? Essa acurácia, esse cuidado com relação a todo esse processo de escrituração e de gerar ali as demonstrações, nós percebemos que alguns colegas, infelizmente, não levam em consideração alguns pontos que são importantes, né? A prudência trazem características muito importantes, muito peculiares para as demonstrações, principalmente para o nosso trabalho. Então, a natureza que eu executo isso, a forma que eu executo isso com diligência, com prudência, com responsabilidade, atendendo às normas brasileiras de contabilidade, que também atendem às internacionais, e que eu entregue essa demonstração, que eu entregue esse resultado, né, com o máximo das estimativas atendidas, o máximo das exigências que a lei, que as normas, que as resoluções me pedem, né, me orientam a fazer. Então, o exercício da prudência permite supervalorizar o nosso trabalho, permite com que nosso trabalho ele tenha relevância, que ele tenha, né, clareza nessas informações. Então, a gente precisa ativar dentro do nosso trabalho, dentro do nosso dia a dia, essa característica, né, que precisa ser aplicada diariamente. Então, precisa ter prudência na elaboração das demonstrações, precisa ter clareza na entrega dessas informações e precisa, principalmente, ter ética e responsabilidade. Como a nossa ementa, né, a nossa matriz curricular, ela não trabalha, ela não contempla a disciplina de ética contábil, que vai estudar o código de ética do contador, o código de ética da profissão, essas lacunazinhas nós vamos preenchendo com as disciplinas que trazem algumas características a respeito disso, ok? Integridade. Então, para ser confiável, a informação constante nas demonstrações contábeis, então todos os dados que estão lá devem ser completas dentro dos limites da materialidade e de custo. Uma omissão pode tornar uma informação falsa e torná-la enganosa e, portanto, não confiável. Então, é uma cadeia, né? É como se fosse ali um derrubar de dominós. Então, é uma cadeia, um derruba o outro que derruba o outro. Então, eu preciso ter a integridade, né, dessa informação contábil, desse relatório contábil, para que eu possa ter ali uma atividade dentro da tomada de decisões da minha empresa de maneira correta, ok? Comparabilidade. Então, nós comentamos lá no início, a demonstração contábil ela precisa ter um padrão de comparabilidade. Então, eu preciso comparar um período com outro, um exercício com outro, um mês com outro, enfim. Depende de que forma estou apresentando essa informação. Então, a comparabilidade é uma das situações que é de extrema importância, principalmente para análise. É muito complicado para quem gosta de estatística, para quem estuda estatística, né, para quem trabalha com isso, é muito complicado você fazer uma comparação, é difícil você fazer uma analogia a um dado sem ter um outro para poder fazer essa equiparação. Então, precisa ter essa comparabilidade dos dados. Mais a tempestividade, né? Isso para quem já teve aula, acredito que vocês não chegaram a ter, mas que a Elcida ficou com vocês pouco tempo, né? E logo ela saiu da instituição e eu entrei.
mas para quem já teve oportunidade de trabalhar com ela, a Gisele trabalha com ela até hoje, sabe que ela fala, tem que ser tempestivo, tem que ter tempestividade, né? Tem que trabalhar a tempestividade. Então, é justamente isso. A tempestividade dentro da minha demonstração contábil, ela influencia em tudo. Por quê? Como que eu vou tomar decisão? Já comentei lá atrás, como que eu vou tomar uma decisão? Como que eu vou tomar uma regra, né? Tirar como regra para a tomada de decisão um relatório, uma demonstração contábil que não me traz informações atuais, que não me traz informações do momento em que eu preciso tomar essa decisão. Então tem que ser tempestivo, tá? Demonstração contábil, ela tem que ser tempestiva, tem que ser atual, tem que ser trazer informações realistas, fidedignas, tem que ser realizado com tempestividade, a ter essa capacidade de influenciar nas decisões dos usuários da contabilidade de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais online, muito mais precisa, ok? O equilíbrio entre custo-benefício. Então, preciso trabalhar essa equiparação, esse equilíbrio entre custo e benefício para produzir, para executar, para atender essas normas. E dentro do prazo, não, antes do prazo ainda, né? Eu prometi para vocês que ia terminar um pouquinho antes, mas a gente vai trocar uma ideia agora. E para a próxima aula, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa, tá? Que é o que nós vamos trabalhar. Na próxima aula, nós vamos trabalhar as alterações trazidas pela 11.638 de 2007 e pela 11.941 de 2009. Então, a 6.404, ela teve algumas alterações. Essas duas leis aqui trouxeram essa alteração, e nós precisamos compreender quais alterações foram essas. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer uma pesquisa mesmo na internet, pegar no caderno de vocês, fazer um quadrinho assim e colocar antes e depois. Só fazer. Inclusive, na internet já tem até pronto, eu não acredito isso, mas é interessante vocês pegarem a lei para conhecer, tá? Façam esse comparativo que na semana que vem nós vamos discutir um pouquinho sobre esse conteúdo aqui, que é referente às alterações da 11.638 e da 11.941, pertinentes a 6.404, a CPC 26 e CPC 00, com relação à estruturação da contabilidade, ok? A gente vai trocar uma ideia legal. Eu gostaria que vocês já viessem com esse conteúdo já visto, né, ou pelo menos realizado essa pesquisa, para que a gente converse, não somente o professor fale a respeito do conteúdo, ok? Então, agradeço a todos pela participação. Deixo uma frase aqui para nós, como um todo, né? Quando sonhar, não desista, não faça ninguém te impedir, apenas vá em frente e conquiste o seu sonho. Então, vamos pro jogo, moçada, vamos pro jogo, ok? Moçada, vamos agora conversar um pouquinho com relação a nossa aula de hoje. Gostaria que vocês comentassem, que vocês falassem um pouquinho sobre o aprendizado, quais são as lacunas que vocês tiverem de dúvidas, precisa que a gente retome, que a gente volte para a gente trabalhar. Gostaria que todos vocês abrissem a câmera aí para a gente fazer um print legal aqui, rapidão, depois vocês podem se esconder novamente, né, porque ninguém deixa a câmera ligada. Eu acredito que não tem ninguém assistindo, né, tá todo mundo aí comendo pizza e me deixaram aqui. Então, abram aí rapidão, na hora que tiver todo mundo enquadrado aqui, eu faço um printzinho para a gente poder fazer um post legal, que é uma turma que eu considero e gosto bastante. Então, eu quero puxar um pouquinho do saco lá de vocês também. Vamos lá. Vai lá, Milena. E aí, gente, o que vocês acharam da aula? É bastante conteúdo, né? Bastante informação. Confesso também, mas eu tento ao máximo reduzir, resumir, trazer somente a essência do que a gente precisa, tá? Para a gente poder trabalhar. Abre, dona Gisele, abre. Eita, a Milena até saiu. Não. Ah, é para abrir. Eu achei que já tinha printado. Tá, não, vocês não abriram, nem apareceu. Foi mal. Eu já abri, já. Ainda não apareceu, Gisele. Nem uma das meninas apareceram aqui. Mas o meu tá aparecendo aqui embaixo. Eu também tô me vendo aqui. Aqui. Ah, não. Então fecha e abre de novo. Tá. Vai, Lucas. Vou aguardar aqui. Enquanto isso... Apareceu? Ainda não. Ah, então, ó. É um Ah, sinal. tá. Eu liguei. Tá. Abre de novo aí. De novo, mas O eu meu já apareceu? Gente, não é possível que só as meninas não vão aparecer aqui. Ah, não vou postar os peão, não. Deus livre.
O Lucas também, pô. Isso é um sinal. Isso é um sinal? Apareceu? Desceu nada. Apareceu? Deixa eu ver. Ainda não. Só tá aberta a sua voz. Mas a câmera tá também. Vou fazer assim mesmo. Tem uma mensagem bem aqui, ó. O vídeo parou de funcionar. Tente desconectar e reconectar o webcam ou mudar de dispositivo. O que é isso? Provavelmente deve ter dado algum erro aí. Deve ter dado algum erro na sua câmera. Ah, tá. Isso é conversa pra boi dormir, né? Não apareceu aqui, ó. Agora sumiu de novo. Tô brincando. Tá feito já. Uai, Então, na minha não apareceu nada e também não tá me aparecendo. Apareceu aqui, sim, Gisele. Gente. Então, e aí, ó, preciso que vocês façam o seguinte, entrem lá no portal de vocês, já vou deixar disponível esse material, o material da aula de hoje, da aula da semana que vem, tá? Façam a pesquisa. Lá dentro do portal tem um linkzinho lá para vocês fazerem a avaliação da minha aula, é super importante, eu gosto bastante que vocês façam críticas, que vocês comentem lá, para que a gente melhore, tranquilo? Se ninguém tiver mais alguma coisa para tratar, alguma dúvida, nós damos por encerrada a nossa aula de hoje. Agradeço a participação de todos, agradeço pela presença e bom resto de semana, bom final de semana, até semana que vem. Valeu, professor. Obrigado aí. Obrigado, gente. Até mais. Valeu, professor. Falou.